Estamos no Cindy Lojas Porto Alegre para conferir o Café com Lojistas, que tem a palestra gratuita com o tema Impacto das Novas Regras do E-Commerce. O tradicional encontro do Sindicato dos Lojistas da capital tem a presença do advogado da SBSP Advogados, Dr. Pablo Berger. Márcio Alegretti, superintendente do Cindy Lojas Porto Alegre, vai abrir a palestra. Qual é a novidade que vai ser abordada neste Café com Lojistas? Esse é um café com lojista muito importante para o comércio eletrônico. Nós estaremos vendo hoje aqui as principais alterações propostas pelo governo na legislação para a realização do e-commerce. O Dr. Pablo Berger, nosso palestrante de hoje, ele é especialista em direito empresarial, vai nos trazer inúmeros pontos que são fundamentais para que se realize o comércio eletrônico sem prejuízo para o lojista nas suas operações comerciais. Mais um pedido dos associados, dos lojistas, são eles que sugerem os temas, então surgiu essa necessidade agora de abordar o e-commerce. Justamente, os lojistas estão cada vez mais preocupados com o comércio eletrônico, né? É uma tendência, é importantíssimo olhar para esse tipo de consumidor e a legislação sobre isso é recente e é importante então tomar todos os cuidados necessários para que a operação seja saudável tanto para o lojista quanto para o consumidor. Então esperam-se muitos participantes que tenham também lojas online, com certeza. Com certeza, tanto exclusivamente online quanto quem tem a forma mista, né, vão estar presentes aqui, porque como eu comentei, é uma tendência e está cada vez mais forte. A gente vê que os lojistas estão buscando e procurando ficar atualizados com relação à forma como vai ser entregue, vai ser comercializado os seus produtos. Vamos ter a casa cheia hoje. E nós não podemos deixar de comentar o Dia dos Namorados, que está chegando. Muita expectativa nas vendas, friozinho. Exatamente, o frio ajuda bastante nas vendas, os lojistas estão com muita expectativa, né? Esperamos que o Dia dos Namorados seja de muito sucesso e que a gente consiga realizar muitas vendas, né? E que os namorados saiam todos presenteados, né? Tanto os homens quanto as mulheres, todos estejam bastante alegrias, né? Bastante alegrias com aquilo que vão receber. E também não poderia deixar de comentar que dentro de 2 meses, no dia 10 a 12 de julho, nós vamos ter a Febravar. É verdade. A Feira Brasileira do Varejo, uma iniciativa do Cindy Lojas Porto Alegre. É a primeira iniciativa nesse sentido no Brasil, por isso nós estamos ousando de uma forma trazer aqui para todos os lojistas as novidades em tecnologia, em gestão, em conhecimento, para que o lojista possa inovar os seus estabelecimentos e assim estar preparado para um grande evento que nós vamos ter no ano que vem, né? Dr. Ronaldo Silikov, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, recém-chegado de Curitiba, onde esteve uma plenária sobre shopping centers. Entre muitos acontecimentos que ocorreram no encontro nacional do Sindicato Patronal, 29º encontro, né? Discutimos, teve uma temática com quase 100 participantes sobre as relações dos lojistas com o empreendedor de shopping center, né? Então foi muito bom, muitos lojistas externaram suas dificuldades que têm nos contratos, né? E dessas discussões surgiram bastante sugestões. Acho que nós temos que ter diálogos e melhorar um pouco esse contrato, né? Que muitas lojas estão indo para falência, então isso é muito ruim e o Cindy Lojas defende, no caso, os lojistas e estamos tentando até que haja uma lei, porque hoje a lei do inquilinato não contempla shopping center, isso para nós é muito ruim, né? E um tema palpitante nesta manhã, auditório cheio.
Isso é muito bom. O e-commerce é uma coisa inevitável. Aquele lojista que não entrou ainda, ele vai entrar, tem que se preparar, né? E para ele, todo o seu negócio, ele tem que ser amparado, ele tem que ser informado do que acontece, a legislação, né, como um todo, né? E para isso nós trouxemos o Dr. Pablo aí, que é especialista nessa área, para esclarecer todas as dúvidas, né, da parte legal do e-commerce, né? E muita expectativa pela Febravar, que está para chegar a qualquer momento. A Febravar tá mexendo conosco, né? Nós estamos no dia a dia, nós estamos respirando a Febravar, né? Agora, nesse encontro mesmo de Curitiba, foi falado, vai vir participantes de todo o Brasil, até para a economia de Porto Alegre vai ser muito bom, que os hotéis vão bombar, vai estar tudo vivendo o varejo, porque é a primeira feira brasileira do varejo, né? Voltada para tecnologia, para evoluções tecnológicas, inovações tecnológicas, né? Então, para nós é muito bom ter isso, né? O Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado pela Presidência da República no Dia do Consumidor, entrou em vigor no dia 14 de maio, mas ainda gera dúvidas aos gestores de comércios eletrônicos. E o senhor está aqui, né, doutor Pablo Berger, para esclarecer essas dúvidas para os lojistas que estão participando do Café com Lojistas. É verdade. O comércio eletrônico, ele vem se tornando cada vez mais um meio, um mecanismo dos lojistas oferecerem para um público cada vez mais antenado e utilizadores das mídias eletrônicas, ampliando o negócio para os lojistas que tenham nesse meio uma forma de oferta a novos mercados, né? O comércio eletrônico, ele é dividido em dois momentos, tá? O Natal de 2010, anterior ao Natal de 2010 e posterior ao Natal de 2010. Deve perguntar o porquê. O Natal de 2010 foi o Natal em que tudo era ofertado em 12 vezes, sem juros e com frete grátis, independente do produto ou localização do consumidor. O que aconteceu? Muita gente comprou, houve um acréscimo, foi de 40% em relação ao Natal de 2009, e as empresas não conseguiram entregar, tá? E isso gerou uma série de problemas, principalmente relacionados à não entrega dos produtos. Então, as pessoas pagaram, os produtos não receberam. Para teres uma ideia, o Natal de 2010 gerou uma demanda de 7 milhões de procedimentos judiciais ou administrativos perante PROCONs, de consumidores insatisfeitos pela não entrega. Nós estamos em 2013 e tem gente que não recebeu ainda os produtos de 2010. O que isso gerou? Gerou medidas dos deputados na Câmara dos Deputados e no Senado, com projetos-lei, visando regulamentar o comércio eletrônico, que até então não tem nenhum tipo de regulamentação. Mas sabemos que a velocidade de tramitação dos projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal não é na velocidade que o comércio eletrônico e a legislação deveria caminhar. Então, a Presidência da República, assim, uma medida louvável, editou no Dia do Consumidor, dia 15 de março, um decreto regulamentando pela primeira vez regras mínimas para o comércio eletrônico. Então, hoje, o consumidor pode ficar um pouco mais tranquilo e o lojista também um pouco mais tranquilo, porque nós temos regras que regulam um setor que até então era totalmente informal no que tange à legislação, né? Então, são regras que eu explicito em máximo e na informação. Então, o consumidor não pode ser pego de surpresa no comércio eletrônico, nas compras, o que gera um dever ao lojista também de não tentar subtrair informações do consumidor. Então, o consumidor tem que estar, no momento da compra, ciente de todas as condições, restrições, né? E caso ele adquira um produto e não tenha interesse em permanecer, possa exercer o direito de arrependimento. Então, são regras até então simples, mas que não existia, né? E quem é que vinha suprindo essas lacunas das regras era o judiciário. Então, é muito preocupante num país como o nosso quando o judiciário começa a legislar. Então, esse decreto vem a trazer condições mínimas para o mercado, que está em crescimento de 20%, 25%, e que tende, né, com a popularização do smartphone, em 2, 3 anos, a alcançar 150 milhões de brasileiros, né? Hoje nós estamos em 40, 42. Então, o salto é bem relevante e, tendo uma regulamentação mínima, eu acho que traz tranquilidade tanto para o lojista como para o consumidor. Os empreendedores têm novas responsabilidades hoje em dia. Muitas responsabilidades, né? E o comércio eletrônico também, o que afasta muita gente quando está mencionando essa questão de 2010 é a possibilidade de fraudes. As fraudes elas acabam afugentando o consumidor. O que trouxe esse decreto é responsabilizar o fornecedor e trazer dados mínimos, por exemplo.
Não é admissível mais que uma empresa coloque produtos à venda e não coloque o seu CNPJ, nome empresarial, endereço de localização. Claro. Né? Isso não se admite mais. O que esse decreto traz também vai eliminar do mercado as empresas que não são sérias. Então, quem quiser permanecer, e aí a gente conta com a fiscalização também do PROCON, vai ter que seguir as regras e tornando o mercado um pouco mais sério. Né? Isso é o recado que o decreto traz é esse. A eficácia das comunicações, o consumidor tem que saber o que ele está comprando, como é que ele pode ter informações, como é que ele pode ter o contrato, saber de quem está comprando, e também tem que saber se ele se arrepender, como é que vai ser feito. Por exemplo, estorno de valores de cartão é um problema gravíssimo hoje. É verdade. Né? Então, o decreto regulamenta isso. O decreto traz, no momento que o consumidor se arrependeu, o fornecedor tem o dever de comunicar à administradora. Né? Ou não recebeu o produto. Ou não recebeu o produto, né? Como a questão do Natal 2010, que tem gente esperando até hoje. Né? Então, mas é salutar. Né? Algumas críticas se fazem ao decreto, como o decreto de 15 de março de 2013 esqueceu as mídias sociais. Né? Mas, no geral, para um mercado que não tinha nenhum tipo de regulamentação passar a ter um mínimo, né, é salutar, eu acho que vai parar muito bem para o mercado.